tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos começando mais um programa. Estamos comenzando un programa más O Evangelho é o poder de Deus. del Evangelio es el poder de Dios. Aqui na Victoria TV, Aquí en Victoria TV, canal 34.5. canal 34.5. E eu tenho mais uma palavra de Deus para o teu coração, Yo tengo una palabra más de Dios para tu corazón, para a tua vida nesta tarde. para tu vida en esta tarde. Eu quero falar sobre oportunidades. Yo quiero hablar sobre oportunidades, Aproveitar as oportunidades. aprovechar las oportunidades. Nós vivemos em dias, Nosotros vivimos en días, vivemos em meio a uma geração vivimos en medio de una generación que está sendo treinada, que está siendo entrenada, preparada, preparada, educada, educada, programada programada, apenas para vencer, apenas para vencer, ganhar sempre, para ganar siempre, conquistar, conquistar, adquirir cada vez mais adquirir cada vez más e aí por diante. y de ahí en adelante. Esta é a ideia atual. Esta es la idea actual, Mas ninguém está sendo preparado pero nadie está siendo preparado para enfrentar as frustrações do dia a dia, para enfrentar las frustraciones del día a día, os momentos de angústias, los momentos de angustia, de dor, de dolor, os momentos em que nós temos que enfrentar as lutas diárias da vida. los momentos en que nosotros debemos de enfrentar las luchas diarias de la vida. Ninguém está sendo preparado para ouvir não. Nadie está siendo preparado para oír Um não. un no. Só queremos ouvir sim. Solo queremos oír sí. Ninguém está sendo preparado para sofrer, Nadie está siendo preparado para sufrir, para perder. para perder. E estamos criando uma geração despreparada Estamos creando una generación despreparada para os momentos difíceis na vida. para los momentos difíciles de la vida. Possivelmente, também por causa disto, Posiblemente también por causa de esto existe tanto suicídio existe tanto suicidio físico e espiritual físico y espiritual no meio cristão atualmente. en el medio cristiano actualmente. Suicídio espiritual. El suicidio espiritual. Por exemplo, diante das provas, Por ejemplo, delante de las pruebas, a fé vai se desmoronando, la fe se va desmoronando, vai se desfazendo. se va deshaciendo. O ser humano começa, diante das lutas, El ser humano comienza delante de las luchas a parar de ler a Bíblia. a parar de leer la Biblia. O crente começa a enfraquecer a sua fé. El creyente comienza a enflaquecer su fe. Ele começa a parar de ir aos cultos. Él comienza a parar de ir a los servicios. Ele começa a perder o desejo de orar. Él comienza a perder el deseo de orar. Diante das lutas e dos problemas, Delante de las luchas y los problemas, a sua fé vai ficando sufocada. su fe va quedándose sofocada. E ele perde as forças, Y él pierde las fuerzas. porque ele não foi ensinado, Porque él no fue enseñado. não foi preparado No fue preparado para enfrentar os problemas da vida para enfrentar los problemas de la vida. pela ótica da Escritura. Eh, Em um posicionamento en base a la escritura. conforme a Bíblia nos ensina. En posición conforme la Biblia nos enseña. Por exemplo, um suicídio físico, Por ejemplo, el suicidio físico. o nome já diz, El o nome já explica. nombre lo dice. A pessoa não suporta La persona no soporta a pressão, la presión, a luta, la lucha, a dificuldade em que ela enfrenta. la dificultad que ella enfrenta. E muitas vezes se esvai toda a fé da pessoa. Y muchas veces se le va toda la fe de la persona. Toda a esperança se acaba. Toda la esperanza se acaba. E muitas vezes temos escutado Y muchas veces hemos escuchado na América do Sul, en América del América Sur, Central, América Central, Estados Unidos Estados Unidos e outros lugares do mundo, y otros lugares del mundo, cristãos que se suicidam, cristianos que se suicidan. jovens cristãos que se suicidam, Todos los cristianos que se suicidan. jovens cristianos Jóvenes cristianos que se suicidan. e muitas vezes pastores E que muitas- tiram a sua vida. Y muchas veces pastores
terminan con su vida. Isso é um assunto muito sério. Es un asunto muy serio. Precisamos perceber estas coisas que estão acontecendo, Necesitamos percibir estas cosas que están pasando. porque só pregamos vitórias e bênçãos ¿Por qué predicamos victoria e bendiciones. y bendiciones? Solamente. Solamente. Só predicamos o que as pessoas querem ouvir. Solo predicamos lo que las personas quieren oír. E não estamos preparando uma geração Y no estamos preparando a la generación para entrar dentro da cova dos leões, se necessário, para entrar dentro de la cueva de los leones si es necesario. para enfrentar o deserto Para enfrentar un desierto e permanecer firme y permanecer firme sobre a rocha, sobre la roca. como uma casa bem Con fundamentada, una casa bien fundamentada, estabelecida, establecida, em que a chuva e o vento en que la lluvia y el viento não derruba. no derrumba. O resultado disso El resultado de eso é uma geração de crentes fracos, es una generación de creyentes flacos, sem fé, sin fe, que desistem da caminhada facilmente, que desisten de caminar fácilmente, que não suportam o tempo da prova, que no soportan el tiempo de la o prueba, momento da luta, el momento de la lucha, a multiplicação da apostasia, la multiplicación de la apostasía. uma multidão sem precedentes, Es una multitud sin precedentes que a cada dia que a cada día abandonam o chamado, abandonan el llamado, viram as costas para Deus, viram a espada, dieron la espalda, viraron para Dios, desistem do chamado do ministério, desisten del llamado del ministerio, da caminhada cristã, del caminar cristiano, por causa das lutas, dos problemas, por causa de las luchas y los problemas, dos nãos que a vida nos oferece. los no que la vida nos ofrece. Como você encara os desafios, ¿Cómo va a enfrentar los desafíos? dificuldades e momentos difíceis na sua vida? Dificultades y momentos difíciles en su vida. Para cada desafio que nós vivemos, Para cada desafío que nosotros vivimos, recebemos uma oportunidade. recibimos una oportunidad. Quando nós olhamos a Escritura nesta perspectiva, Cuando nosotros leemos la escritura en esta perspectiva, conforme ela nos ensina, conforme ella nos enseña, nós somos fortalecidos. nosotros somos fortalecidos. A palavra nos sustenta La palabra nos sustenta em meio aos momentos difíceis da vida. en medio de los momentos difíciles de la vida. O título dessa mensagem El título de este mensaje é Aproveite as oportunidades. es Aprovecha las oportunidades. Mas hoje eu não quero falar sobre uma oportunidade que Deus está lhe dando Mas hoy yo no quiero hablar de una oportunidad que Dios te está dando para você ganhar um carro novo, para usted tener un carro nuevo, para você conquistar uma nova casa, para usted comprar una nueva casa, para você fazer a viagem dos seus sonhos. para usted hacer el viaje de sus sueños. Não é esse tipo de oportunidade que eu falo. No es ese tipo de oportunidades que yo hablo. Mas eu quero falar para você as oportunidades Mas yo quiero hablar para usted de las oportunidades que são criadas que son creadas, nos momentos da nossa vida, los momentos de nuestra vida, nas circunstâncias em que las vivemos, circunstancias en que vivimos, em que nós precisamos tomar uma decisão, en que nosotros necesitamos tomar una decisión, em que nós precisamos tomar uma atitude, en que nosotros necesitamos tomar una actitud, fazer alguma coisa. hacer alguna cosa. Diante de um momento difícil na nossa vida, Delante del momento difícil de nuestra vida, nós temos que dar uma resposta nosotros tenemos que dar una respuesta para o que está acontecendo ao nosso redor, para lo que está pasando a nuestro alrededor ou diretamente na nossa vida. o directamente a nuestra vida. E a resposta que damos Y la respuesta que demos é uma oportunidade. es una oportunidad. E muitas vezes é uma oportunidade de Deus. Y muchas veces es una oportunidad de Dios. E eu vou lhe mostrar pela Escritura. Yo voy a demostrarles por la Escritura. Existem oportunidades que o Senhor nos dá, Existen oportunidades que el Señor nos da, que só vêm em momentos difíceis. que son en momentos difíciles, Só vêm para nós outros em momentos de pressão, que vienen para nosotros en momentos de presión, em momentos em que nós vamos para o deserto. en momentos en que nosotros nos vamos para el desierto. E ali nós somos trabalhados por Deus. Y ahí nosotros somos trabajados por Dios. É nesse momento, En ese momento, muitas vezes, muchas que o veces, Senhor nos dá uma oportunidade. es que el Señor nos da una oportunidad. Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá. Aprovecha esa oportunidad que el Señor te da. Aleluia. Eu quero falar sobre alguns exemplos
Y yo quiero hablar sobre algunos ejemplos. Moisés, Moisés, ele enviou 12 espias. él envió 2 espías. Eles estavam para entrar na terra que o Senhor tinha prometido. Estaban para entrar a la tierra que el Señor les había prometido. Moisés e todo o povo. Moisés y todo el pueblo. Moisés escolheu 12 principais. Moisés Escorreu escogió 12. 12 principales e mandou eles espiarem a terra y mandó ellos a espiar a la tierra e trazer para eles o que eles viram, trazer as informações. y traer para ellos la información, lo que ellos vieron. 10 deles Desde ellos duvidaram, olvidaron, não, dudaram dudaron que Deus podia que Dios podía colocá-los lá dentro daquela terra, colocarlos lá dentro daquela adentro de la terra, tierra, porque eles eram gigantes, porque ahí había gigantes. eles eram guerreiros, Ellos eran guerreros, mas 2 deles pero 2 de ellos confirmaram confirmaron que Deus iria na frente, que Dios iría al frente, independente das lutas, independientemente de las luchas, das dificuldades. las dificultades. Entrar naquela terra Entrar en aquella tierra significava derrota e morte significaba derrota y muerte para alguns deles, para algunos de ellos, mas para Josué e Caleb mas para Josué y Caleb significava vitória. significaba victoria, A terra onde eles viveriam. la tierra donde ellos vivirían. Eles encararam de forma totalmente diferente. Ellos encararon de una forma totalmente diferente. 10 deles olharam de uma maneira, Desde ellos miraron de una manera, mas 2 deles miraram de outra maneira bem diferente. mas 2 de ellos miraron de una manera totalmente diferente. Para cada desafio que nós vivemos, Para cada desafío que nosotros vivimos, recebemos uma oportunidade. recibimos una oportunidad. Como que você vê os desafios na sua vida? ¿Cómo es que usted ve los desafíos de su vida? Como que você encara os momentos difíceis? ¿Cómo es que usted encara los momentos difíciles? Este é o ponto que eu quero trazer uma reflexão hoje. Ese es el punto que yo quiero traer esa reflexión hoy. E eu quero dar alguns exemplos bíblicos Yo quiero dar unos ejemplos bíblicos de oportunidades que Deus deu de oportunidades que Dios dio para muitos homens na Bíblia para muchos hombres en la Biblia e mulheres também. y mujeres también. Abraão. Abraham. Abraão estava indo sacrificar o seu filho. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Deus estava testando Abraão. Dios lo estaba probando. Deus não aceita sacrifício humano, Dios no necesita un sacrificio humano, mas Deus queria sondá-lo. mas Dios quería probarlo. E Deus disse: sacrifica o teu filho, Y Dios le dice, sacrifica a tu hijo, o teu único filho que tu amas. el único hijo que tú amas. Deus sabia que aquele filho era muito importante para Abraão. Dios sabía que era muy importante para Abraham. Abraão não poderia ter filho. A Abraham no podía tener hijo. Ele era velho. Él era viejo. Sua esposa era estéril. Su esposa era estéril. Também tinha uma idade avançada. También tenía una edad avanzada. E Deus fez um milagre na vida deles. Y Dios hizo un milagro en la vida de ellos. Deu um filho depois de velho. Dio hijo después de viejo. Deus prometeu e cumpriu. Dios prometió y cumplió. E agora Deus pede esse filho. Y ahora Dios pide ese hijo. Sacrifica o teu filho. Sacrifica a tu hijo. E Abraão obedeceu. Y Abraham obedeció. Pegou seu filho e seguiu a caminho. Agarró su hijo y siguió el camino. No pior momento de provação, En el peor momento de prueba, Abraão disse para seu filho: Abraham dice para su hijo, Deus proverá. Dios proveerá. Isaac disse para ele: nós temos aqui a lenha, Isaac le dice a él, aquí tenemos la leña, mas cadê o cordeiro? pero ¿dónde está el cordero? Abraão disse: Deus proverá. Abraham le dice, Dios proveerá. Abraão confiava no Senhor. Abraham confiaba en el Señor. Ele sabia que Deus sabia o que estava fazendo. Él sabía que Dios sabía lo que estaba haciendo, Ainda que ele não entendesse, aunque ahí no entendiera, aunque ele não entendera, aunque él no entendiera. Deus tinha o poder Dios tiene el poder de dar a vida para o seu filho novamente. de darle vida a su hijo nuevamente. Se Deus permitisse que ele concluísse aquele ato, Si Dios permitiera que concluyera ese acto, Deus deu uma oportunidade para ele. Dios dio una oportunidad para él. Oportunidade de receber provisão de Deus. Oportunidad de recibir provisión de Dios. Ele falou: Deus proverá.
Él dijo, Dios proveerá. Esse teste, Ese texto esta prova, es la prueba, foi uma oportunidade fue una oportunidad de Abraão receber provisão de Deus. de Abraham recibir provisión de Dios. Ele falou para o seu filho, Él habló para su hijo e ele falou com fé. y él habló con fe. Ele sabia que Deus iria prover. Él sabía que Dios iba a proveer. Oportunidade de receber provisão do Senhor. Oportunidad de recibir provisión de Dios. Aleluia. Foi oportunidade de manifestar a sua fé em Deus. Fue una oportunidad de manifestar su fe en Dios. Oportunidade de demonstrar para o Senhor Oportunidad de demostrar para el Señor a sua fidelidade, su fidelidad, a sua obediência su obediencia e o seu amor a Deus y su amor a Dios. acima do seu filho, Así, arriba arriba de seu hijo, de su hijo, Isaac. Isaac. Ele teve uma oportunidade Él tuvo una oportunidad de mostrar o seu amor a Deus de mostrar su amor a Dios e receber provisão. y de recibir provisión. Assim como ele mesmo disse, Deus proverá. Así como él mismo dice, Dios proveerá. Mas ele enfrentou um momento difícil. Pero él enfrentó un momento difícil. Mas momentos difíceis nos trazem oportunidades. Pues momentos difíciles nos traen oportunidad. José poderia ter se vingado dos seus irmãos. José pudo haberse vengado de sus hermanos. Seus irmãos venderam ele. Sus hermanos lo vendieron. Antes, jogaram numa cova. Antes lo tiraron en una cueva. Pensaram em matar. Pensaron en matarlo. Mentiram para o pai dele. Mintieron para su papá. Jacó pensou que o filho estava morto. Jacob pensó que su hijo estaba muerto. Quanto sofrimento nessa história toda. Cuánto sufrimiento en toda esa historia. Sofrimento de Jacó, Sufrimiento de Jacob, de José. de José. Mas lá adiante, Más adelante, ele reencontra os seus irmãos. él encuentra a sus hermanos. Deus exalta ele. Dios le exalta. Ele foi parar numa prisão. Él fue a parar una prisión. Deus tirou ele da prisão. Deus sacou ele da Dios lo prisão sacó de la prisión para ser a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. para ser la segunda persona más importante de todo Egipto. Depois ele reencontrou seus irmãos. Después él reencontró a sus hermanos. No momento muito difícil, Un momento muy difícil. ele estava chorando Él estaba llorando e ele revelou a seus irmãos quem ele era. y él reveló a sus hermanos quién era él. José disse: José dice, O Senhor me enviou el Señor me envió para vos conservar em vida para mantener en vida por grande livramento. por un gran libramiento. Isso está em Gênesis 45, versículo 5. Eso está en Génesis 45, versículo 5. Era a oportunidade que ele tinha Era la oportunidad que él tenía de se vingar dos seus irmãos, de vengarse de sus de hermanos, tudo que eles fizeram para ele, de todo lo que le hicieron, de toda a maldade, de toda maldad, toda aquela crueldade. de toda crueldad. Ele teve uma oportunidade naquele momento. Él tuvo una oportunidad en aquel momento. Uma decisão ele teria que tomar. Una decisión tenía que tomar. Ou ele se vingava dos seus irmãos, O se vengaba de sus hermanos ou ele perdoava. o él perdonaba. Este momento, Ese momento esse encontro que ele teve com seus irmãos, es este encontro, este encuentro que tenía con sus hermanos. foi uma oportunidade Fue una oportunidad para perdoar para perdonar. um momento difícil Un momento difícil que lhe apertou o coração. que le apretó el corazón. Ele chorou Él lloró com todas as suas forças. con todas sus fuerzas. Ele pediu para que todos saíssem daquela sala. Él pidió que todos salieran de aquella sala. Só ficaram seus irmãos. Solo se quedaron sus hermanos. Imagine você a dor que ele estava. Imagínese usted el dolor que él tenía. Mas naquele momento, Pero aquel momento, ele aproveitou a oportunidade él aprovechó la oportunidad para perdoar. para perdonar. Momentos difíceis, Momento difícil, momentos de pressão, momento de presión, momentos de lágrimas, momento de lágrimas. muitas vezes Muchas veces são uma grande oportunidade es una gran oportunidad que Deus nos dá que Dios nos da para tomarmos uma posição. para tomar una posición. E José tomou a posição. Y José tomó la posición. Ele aproveitou a oportunidade de perdoar. Él aprovechó la oportunidad de perdonar. Eu quero falar de um homem chamado Jó. Yo quiero hablar de un hombre llamado Job. Jó perdeu quase tudo que tinha.
Job perdió casi todo lo que tenía. Perdeu seu dinheiro, seus bens, Perdió su dinero, sus bienes, seus bois, seus jumentos, suas cabras, sus borregos, sus vacas, Seus sus animales. cabras, todos sus animales. ele perdeu seus funcionários, boa parte deles, Él perdió a sus trabalhadores, trabajadores, ele perdeu seus filhos, él perdió a sus hijos depois ele perdeu a sua saúde. y después él perdió su salud. A única coisa que lhe restou La única cosa que le restó foi a sua esposa, fue su esposa. para tentar ele, Para tentarlo, para dizer para ele para decirle a él, voltar as costas para Deus, bota las cosas para Dios. blasfeme contra Deus. Blasfema en contra de Dios. No pior momento de provação da vida dele, En el peor momento de aprobación de la vida de él, nesse grande momento de dor, ese gran momento de dolor, Jó disse, Job dice, está escrito na palavra de Deus, está escrito en la palabra de Dios, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. el Señor me dio y el Señor quitó. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Isso está em Jó capítulo 1, versículo 21. Esto está en Job capítulo 1, versículo 21. E ele ainda disse, Y es ahí donde dice, e ele disse, y él aún dice, eu sei que o meu Redentor vive. yo sé que mi Redentor vive. Está em Jó capítulo 19, versículo 25. Está en Job capítulo 19, versículo 25. Este acontecimento Este acontecimiento foi uma grande oportunidade fue una gran oportunidad que Jó teve que Job tuvo de adorar a Deus de adorar a Dios em meio ao sofrimento, en medio del sufrimiento, de louvar ao Senhor, de alabar alabar al Señor em qualquer circunstância. en cualquier circunstancia. Isto que ele viveu Esto que él vivió foi a grande oportunidade que o Senhor lhe deu fue una gran oportunidad que el Señor le dio. naquele momento En aquel momento em que ele estava destruído, en que él estaba destruido, devastado, devastado, perdeu tudo. perdió todo. E a sua mulher ainda diz, amaldiçoa Deus e morre. Y su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Em outras palavras, En otras palabras, só te resta a morte, solo te resta morir, nada mais. nada más. Qual foi a decisão dele? ¿Cómo fue la decisión de él? Qual foi a atitude dele? ¿Cómo fue la actitud de él? Ele aproveitou a oportunidade, Él aprovechó la oportunidad, não para morrer, no para morir, mas para adorar. mas para adorar. Bendito seja o Senhor, ele disse. Bendito sea el Señor, él dice. Em outras palavras, ele estava dizendo, En otras palabras, él le estaba diciendo, o Senhor me deu e ele tomou. el Señor me dio y él tomó. Então o Senhor sabe o que está fazendo. Entonces el Señor sabe lo que está haciendo. Ele continua sendo bom, Él continúa siendo bueno, continua sendo Deus, continúa siendo Dios, continua sendo o Senhor da minha vida. continúa siendo el Señor de mi vida. Neste momento difícil, En ese momento difícil, Jó aproveitou a oportunidade para adorar. Job aprovechó la oportunidad para adorar. Ele teve a oportunidade de fazer diferente. Él tuvo la oportunidad de hacer algo diferente. Ele poderia ter dado ouvidos para sua esposa Él podría haber escuchado a su esposa e dizer, é verdade, y decir, es verdad, perdi tudo. perdí todo. Onde está Deus? ¿Dónde está Dios? Que me resta mais viver? ¿Qué me resta más? Poderia ter amaldiçoado o Senhor, Podría haber maldecido al Señor, mas não. pero no. Ele ficou fiel ao Senhor Él se quedó y fue fiel al Señor e adorou. y adoró. Aproveitou esta oportunidade Aprovechó esta oportunidad para adorar. para adorar. Nos momentos mais densos da nossa vida, En los momentos más densos de nuestra vida, Deus nos traz junto com este momento Dios nos trae junto con este momento uma oportunidade. una oportunidad. E eu vou e você vai Yo y usted vamos viver estes momentos. a vivir estos momentos. Todos passam por esses momentos. Todos pasan por esos momentos. Jesus disse, Jesús dice, a cada dia basta o seu mal. a cada día basta con su mal. Em outras palavras, os dias trarão momentos difíceis em nossas vidas. En otras palabras, los días traerán momentos difíciles para nuestras vidas. Eu trago esta palavra para você, Yo traigo esta palabra para usted, que é uma palavra forte, que es una palabra fuerte, só que ela é uma palavra que te traz crescimento. solo que es una palabra que te trae crecimiento, É uma palavra que te traz maturidade, una palabra que te trae autoridad, madurez. madurez, É uma palavra que te leva a refletir
Una palabra que te lleva a reflexionar, te conduz à reflexão. te conduce a la reflexión. E nos momentos difíceis da tua vida, En los momentos difíciles de tu vida, da minha vida, de mi vida, nós vamos estar preparados, nosotros vamos a estar preparados, fortalecidos, fortalecidos, porque a nossa mente foi trabalhada porque nuestra mente fue trabajada segundo a mente de Cristo, según la mente de Cristo, segundo as coisas espirituais, según las cosas espirituales e não segundo um evangelho, y según el Evangelio, e não y no según el Evangelio, um evangelho em que só fala de coisas boas, en que solo habla de cosas buenas, só fala de bênçãos, solo habla de bendiciones, só aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, solo aquello que nuestros oídos quieren oír, mas não te preparam para os momentos difíceis, pero no te preparan para el momento difícil, para os momentos que a vida te diz não. para los momentos que la vida te dice no. Na vida do crente fiel, En la vida del creyente fiel, tanto a vitória como a luta tanto la victoria como la lucha são para a glória de Deus. son para la gloria de Dios. Pois através do sofrimento de Jó, Porque a través del sufrimiento de Job, até hoje, hasta hoy, o nome do Senhor é glorificado. el nombre del Señor es glorificado. Aleluia. Eu quero falar de Jeremias, Yo quiero hablar de Jeremías, profeta Jeremias, el profeta Jeremías. no momento de grande lamento e dor, En el momento de gran lamento y dolor, por causa da iminente destruição de Jerusalém, por causa de la inminente destrucción de Jerusalén, ele disse: él dijo, a minha porção é o Senhor, mi porción es el Señor, diz a minha alma. dice mi alma. Portanto, Por tanto, nele esperarei. en él esperaré. Sabe o que Jeremias estava dizendo? ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Eu vou esperar no Senhor. Yo voy a esperar al Señor. Ele é a minha porção. Él es mi porción. Jerusalém vai ser destruída Jerusalén va a ser destruida em pouquinho tempo, en poquito tiempo, rapidamente. rápidamente. Vai ser tudo destruído. Va a ser todo destruido. Mas no Senhor eu vou esperar, Mas yo en el Señor voy a esperar. porque Ele é a minha porção, Porque Él es mi porción. porque Ele é a minha alegria, Porque Él es mi alegría. porque nele eu confio, Porque en Él yo confío. nele esperarei. En Él esperaré. Sabe o que foi isto? ¿Sabe lo que fue esto? Foi uma oportunidade de desenvolver paciência, Fue una oportunidad de desenvolver paciencia. oportunidade de aprender a esperar. Oportunidad de aprender a esperar. Estava tudo pronto para ser destruído em Jerusalém. Estaba casi todo listo para ser destruido Jerusalén. Jerusalém ia ser colocada abaixo, Jerusalén estaba colocada abajo. mas ele disse: no Senhor esperarei. Mas Él dice, en el Señor esperaré. Ele entendeu que era uma oportunidade Él entendió que era una oportunidad de esperar no Senhor. de esperar en el Señor. Ele poderia ter falado coisas contra Deus. Él podría haber dicho cosas contra Dios. Ó Senhor, como tu vai permitir que Jerusalém seja destruída? Señor, ¿cómo tú vas a permitir que Jerusalén sea destruida? Pelas mãos de um império pagão, De las manos de un imperio pagano. de um povo que não te adora, que não te conhece. De un pueblo que no te adora, que no te conoce. Mas não, Jeremias foi fiel ao Senhor. Pero no, Jeremías fue fiel al Señor. Ele disse: no Senhor esperarei. Él dice, en el Señor esperaré. Aleluia, minha alma esperará em Deus. Aleluya. Dice, mi alma esperará en Dios. Ele aproveitou esta grande oportunidade. Él aprovechó esta gran oportunidad. Eu quero falar sobre Daniel. Yo quiero hablar sobre Daniel. Daniel, por ter sido lançado na cova dos leões Daniel, por haber sido arrojado a la cueva de los leones e, consequentemente, ter recebido o livramento do Senhor, y en consecuencia haber recibido la liberación del Señor, ele pôde falar ao rei Dário. él pudo hablar al rey E Darío. Daniel falou assim. Y Daniel habló así. Isso está registrado em Daniel capítulo 6, versículo 22. Eso está registrado en Daniel capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Mi Dios enviou su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. E aún delante de ti, ó rei, eu não he hecho nada malo. Ele disse, o Senhor enviou o seu anjo, Él dice, el Señor habló, envió a su ángel, fechou a boca dos leões. selló la boca de los leones. Nenhum mal
sucedeu comigo. Ni un mal sucedió conmigo. Sabe o que isso significa? ¿Sabe lo que eso significa? Oportunidade de testemunhar Oportunidad de testificar diante do rei delante del rey e de toda aquela nação y de toda gran nación que o Senhor é Deus vivo, que el Señor es un Dios vivo, é Deus real, es un Dios real, é Deus poderoso. es un Dios poderoso. Não há outro como Ele. No hay otro como Él. Foi um momento difícil que ele viveu. Fue el momento difícil que Él vivió. Entrar naquela cova. Entrar a aquella cueva. Só que Deus deu uma oportunidade Solo que Dios le dio una oportunidad para ele estar testemunhando para Él estar testificando que há um só Deus, que aleluia. hay un solo Dios. Oportunidade de testemunhar. Oportunidad de testificar. Momentos difíceis Momentos difíciles nos trazem muitas vezes nos traen muchas veces oportunidades oportunidades da parte do Senhor. de parte del Señor. Cuidado, Cuidado, não murmure, no murmure, não se volte contra Deus no se voltee contra Dios nos momentos difíceis da sua vida, en sus momentos difíciles de su vida, mas esteja sensível pero esté sensible em oração. en oración. Busque com sabedoria no Senhor, Busque con sabiduría en el Señor entendimento, entendimiento para que não percas uma oportunidade para que no pierdas una oportunidad que talvez Deus esteja lhe dando. que tal vez Dios te está dando. No pior momento de provação, En el peor momento de aprobación, quando Sadraque, Mesaque e Abednego cuando Sadrach, Mesach y Abednego decidiram não se ajoelhar decidieron no arrodillarse diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, ante la estatua de oro de Nabucodonosor. eles disseram: Ellos o dijeron, nosso Deus nos livrará do fogo ardente. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. He aqui nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. E de tu mano, ó rei, nos librará. E se não, sepas, ó rei, que não serviremos a tus dioses, ni tampouco adoraremos a estátua que has levantado. Eles não se dobraram perante a estátua de ouro. ellos no se doblaron delante de la estatua de oro. Se mantiveram firmes no Senhor, Se mantuvieron firmes en el Señor, fiéis ao Senhor, fieles al Señor, sem dobrar os seus joelhos sin doblar sus rodillas a um falso Deus. a un falso Dios. Sabe o que isso significa? ¿Sabe lo que esto significa? Oportunidade de viver, Oportunidades de viver de vivir ou morrer o morir pela fé, en la fe, por meio da fé. por medio de la fe. Eles tiveram a oportunidade Ellos tuvieron la oportunidad de viver pela fé de vivir por la fe ou morrer pela fé. o morir por la fe. E a decisão deles foi servir ao Senhor, Y la decisión de ellos fue servir al Señor, adorar só o Senhor, adorar al Señor, dobrar seus joelhos só ao Senhor. doblar sus rodillas solo al Señor, Aconteça o que acontecer. pasara lo que pasara. Eles falaram na face do rei: Ellos hablaron en la cara del rey. nós não vamos nos dobrar. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Faça você o que quiser. Haz lo que tú quieras. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Si Dios nos quiere librar, Él nos libra. Mas se Ele não quiser livrar, Pero si Él no quisiera librarnos, não tem problema. no hay problema. Vamos ser fiéis a Ele, Vamos a ser fieles a Él. ou na vida ou na morte. O la vida o la muerte. Aleluia. Precisamos, aleluia, entender as oportunidades. Necesitamos entender las oportunidades. Nossa mente foi programada Nuestra mente fue programada por muito tempo por mucho tiempo que oportunidades são só coisas boas. que oportunidades solo son cosas buenas. Oportunidades de emprego, Oportunidades de empleo, oportunidades de ganhar mais, oportunidades de ganar más, portas abertas puertas abiertas para tudo que queremos, para todo lo que queremos. oportunidades de comprar um novo carro, uma nova casa. Oportunidades de comprar un nuevo carro, nueva casa. Não tem nada de errado nisso. No tiene nada de malo eso. Glórias a Deus, que o Senhor te abençoe muito Gloria a Dios, que el Señor te bendiga y mucho. em todas as áreas. En todas las áreas. E na área financeira, muito. En el área financiera, mucho. Muitas bênçãos de Deus sobre a tua vida. Muchas bendiciones para tu vida. Mas precisamos entender
Pero necesitamos entender que existem que oportunidades existen oportunidades que nos são dadas, que nos son dadas, que vêm de uma maneira diferente. que vienen de una manera diferente. Oportunidades em que nós aparentemente Oportunidades en que nosotros aparentemente não entendemos no entendemos como oportunidades como oportunidad num primeiro momento. en el primer momento. Mas quando permanecemos fiéis a Deus Pero cuando nos mantenemos fieles a Dios e depois olhamos para trás y después vemos para atrás e sabemos, compreendemos que tomamos a decisão certa, y comprendemos que tomamos la decisión verdadera, o que é correto, lo que es correcto, glorificamos a Deus, glorificamos a Dios, porque entendemos que foi uma oportunidade que o Senhor nos deu. porque entendemos que fue una oportunidad que el Señor nos dio. E são oportunidades que vêm em momentos Y difíceis. son oportunidades que vienen en momentos difíciles. Deus é Deus que está em nossa vida. Dios É Deus es Dios que está em nossa que está vida. en nuestra vida. Em todos os En momentos, todos los momentos. nos bons e nos ruins, En los buenos y en los malos. nos momentos de vitória e nos momentos de lágrima, En los momentos de victoria, en los momentos de lágrima. nos vales e nos lugares altos. En lugares bajos y lugares altos. Deus é Deus que não nos abandona. Dios es Dios quien no nos abandona. Você consegue ver Deus nas coisas boas que acontecem na sua vida Usted consigue ver a Dios en las cosas buenas que acontecen en su vida. e não consegue ver a Deus nas lutas, nos momentos difíceis junto com você? Y no logra ver a Dios en los momentos difíciles. Deus não te abandona nunca. Dios no te abandona nunca. Nós é que precisamos olhar as coisas da vida, Nosotros somos los que necesitamos ver las cosas de nuestra vida. as situações que nos acontecem Las situaciones que nos pasan. e perceber a mão de Deus, Y percibir la mano de Dios. muitas vezes dando oportunidades, Muchas veces son oportunidades. dando Oportunidades para cada um de nós. para cada uno de nosotros. Sadraque, Mesaque e Abednego Sadrach, Mesach y Abednego tiveram a oportunidade de viver ou de morrer pela fé. tuvieron la oportunidad de vivir o morir por la fe. Apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, no momento de grande en provação, un momento de gran prueba, o espinho que ele tinha na carne, el aguijón que él tenía en la carne, Paulo aprendeu que a graça de Deus Pablo aprendió que la gracia de Dios era suficiente, era suficiente, porque a sua fraqueza porque su flaqueza era o instrumento de Deus era un instrumento de Dios para demonstrar para demostrar o poder de el Deus poder de Dios na vida dele. en la vida de él. Sabe o que isso significa? ¿Sabe lo que esto significa? Foi uma oportunidade Fue una oportunidad de ser um canal do poder de Deus, de ser el canal del poder de Dios. oportunidade de ser aperfeiçoado por Deus, Oportunidad de ser perfeccionado por Dios, para os propósitos de Deus. para los propósitos de Dios. O espinho na carne era real, El espino en la carne era real, afligia a Paulo. afligía a Pablo. O texto não diz com clareza El texto no dice con claridad qual era o espinho cuál era el aguijón que ele tinha em sua que carne, él tenía en su carne, mas era real. pero era real. Ele lutava contra aquilo Él luchaba contra aquello e ele clamou ao Senhor: y él le clamó al Señor: tira isso, Senhor, quita eso, Señor, acaba com isso. acaba con eso. Deus falou: não, Dios no hizo falou nada, não, habló no, vai ficar com isto, vas a quedarte con eso, porque Deus queria aperfeiçoar Paulo. porque Dios quería perfeccionar a Pablo E o poder de Deus se manifesta, y el poder de Dios se manifiesta, se evidencia se evidencia exatamente nas fraquezas humanas, en las flaquezas humanas, nos momentos de debilidade, en los momentos de debilidad, nos momentos, nas áreas en las áreas em que o ser humano não consegue, en que el ser humano no consigue, sozinho ele não consegue, solo ele não consegue. solo él no consigue. Ele precisa de Deus. Él necesita de Dios. E é aí que Deus manifesta o seu poder. Y es ahí que Dios manifiesta su poder. E o nome de Deus é glorificado. Y el nombre de Dios es glorificado. Então, os momentos de fraqueza Entonces los momentos de fraqueza que Paulo tinha que Pablo tenía era uma oportunidade era una oportunidad para que Deus demonstrasse o seu poder, para que Dios demostrara su poder, trabalhasse na vida de Paulo. trabajando en la vida de Pablo. E assim ele se tornava um instrumento na mão de Deus. Y ahí así él se cambiaba en un instrumento en el amor de Dios, Em las manos de Deus. en las manos de Dios. Vamos estar lendo agora Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer ahora Romanos 8:28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A Bíblia fala claramente. La Biblia dice claramente E nós precisamos crer. que nosotros necesitamos creer Todas as coisas, todas las cosas, tudo que acontece todo lo que pasa em nossa vida, en nuestra vida, na vida do crente fiel, en la vida del creyente fiel, do Filho de Deus, en el Hijo de Dios, aquele que serve ao Senhor, aquel que sirve al Señor, aquele que tem uma aliança com o Pai, aquel que tiene un pacto con Dios, tudo coopera para o bem. todo coopera para bien. A Bíblia não diz que nós vamos entender La Biblia no dice que nosotros vamos a entender todas as coisas, todos os mistérios, todas las cosas, todos los misterios, mas a Bíblia diz que tudo coopera, pero la Biblia dice que todo coopera, tudo trabalha juntamente todo trabaja juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. para el bien de aquellos que aman a Dios. Então a Bíblia está dizendo, em outras palavras, Entonces la Biblia está diciendo en otras palabras, tudo todo que acontece na minha vida, lo que pasa en mi vida, na tua vida, en tu vida, contribui para o bem. contribuye para bien. É o melhor, El mejor vai ser para a glória de Deus. va a ser para glorificar a Dios. Deus vai estar contigo, Dios va a estar contigo. não vai te abandonar. No te va a abandonar. Deus é fiel. Dios es fiel. Eu quero fazer uma pergunta para você. Yo quiero hacerle una pregunta. O que é que você está fazendo ¿Qué es lo que usted está haciendo com as oportunidades que o Senhor tem te dado? con las oportunidades que Dios te ha dado? Nos momentos difíceis, En los momentos difíciles, nas lutas da en vida, las luchas de la vida, tem se levantado contra o Senhor? ¿te has levantado contra el Señor? Tem virado as costas para Deus? ¿Le has dado la espalda a Dios? A sua fé tem enfraquecido? ¿Tu fe ha enflaquecido? Não faças isto. No hagas eso. Se fortaleça no Senhor e na sua palavra. Fortalécete en el Señor, en su palabra. Deus está contigo. Dios está contigo. Se Deus te conduz dentro de uma situação, Si Dios te pone dentro de una situación, é porque Deus sabe que você pode atravessar essa es situação. porque Dios sabe que usted puede atravesar eso. Você vai sair vivo do outro lado. Usted va a salir vivo del otro lado. Os leões não vão te destruírem. Los leones no te van a destruir. O fogo não vai te queimar. El fuego no te va a quemar. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Cuando pases por las aguas, ellas no te van a sumergir. Porque o nosso Deus é fiel Porque nuestro Dios es fiel e não abandona os seus filhos. y no abandona a sus hijos. Eu quero ler mais um texto, vamos estar colocando na tele. Yo quiero leer un texto más y va a estar colocado en la televisión. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. versículo 11 al 13. Porque aprendí a vivir contento en cualquier situación, sé cómo ser humillado, así como ser honrado, de todo y en todas las circunstancias. Ya tengo experiencia, tanto la abundancia como el hambre, tanto como en abundancia como de escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esse texto é muito importante. Este texto es muy importante. Muitas pessoas usam esse texto de forma errada. Muchas personas usan ese texto de forma errónea. O texto está falando El texto está hablando das circunstâncias em que Paulo aprendeu a viver. de las circunstancias en que Pablo aprendió a vivir. Circunstâncias difíceis. Circunstancias difíciles. O texto fala em humilhação. El texto habla sobre humillación. Paulo está nos ensinando Pablo nos estaba enseñando que ele aprendeu a viver com escassez, com fome. que él aprendió a vivir en escasez, con hambre. Em outras palavras, En otras palabras, nas circunstâncias mais difíceis que você possa imaginar. en las circunstancias más difíciles que usted pueda imaginar. Então, neste momento, En este momento, nessa en circunstância, esa circunstancia, neste contexto bíblico, en ese contexto bíblico, ele escreve: él escribe: tudo posso naquele que me fortalece. todo puedo en aquel que me fortalece. Tudo posso. Todo puedo. É por isso que ele escreveu esse texto, Es por eso que él escribe ese texto, dizendo que ele poderia passar qualquer situação difícil, diciendo que él podría pasar cualquier situación difícil, porque a força dele vinha do Senhor. porque la fuerza de él viene del Señor. O Senhor era a fortaleza de Paulo. El Señor es la fortaleza de Pablo. Na perspectiva desta terra, La perspectiva de esta tierra, muitos querem nos programar para vencermos, vencermos e vencermos, muchos quieren programarnos para vencernos, vencernos y vencernos, em nosso próprio benefício. en nuestro propio beneficio. Mas na perspectiva do reino de Deus, Mas la perspectiva del reino de Dios, algumas vezes, algunas veces Jesus nos capacita a sofrer.
Jesús nos capacita a sufrir para a sua glória, para su gloria, em benefício daquele en beneficio de aquel que precisa ser alcançado, que necesita ser alcanzado, em benefício das almas perdidas, en beneficio de las almas perdidas, em benefício dos propósitos de Deus, en beneficio de los propósitos de Dios, dos planos que Deus tem com as nossas en vidas, los planos que Dios tiene para nuestras vidas, como igreja e individualmente. como iglesia e individualmente. Eu quero novamente perguntar para você: Yo quiero nuevamente preguntarle, o que você tem feito ¿usted qué ha hecho com as oportunidades que o Senhor tem te dado con las oportunidades que el Señor te ha dado nos momentos en difíceis, los momentos de difíciles provas, de pressão? de pruebas y de presión? Deus está contigo. Dios está contigo. Eu quero orar contigo neste momento, Yo quiero orar contigo en este momento para que o Senhor esteja te fortalecendo, para que el Señor te fortalezca, te trazendo maturidade. te traerá madurez. Deus precisa amadurecer a sua igreja. Dios necesita madurar su iglesia. A sua igreja precisa estar pronta, lista Su iglesia necesita estar lista para qualquer situação, para cualquier situación, para adorar a Deus em qualquer momento para adorar a Dios en cualquier momento e aproveitar as y oportunidades. aprovechar las oportunidades. Vamos orar? Vamos a orar. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso, eu te agradeço pela tua palavra. yo te agradezco por tu palabra. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui ministrando Te agradezco por la oportunidad de estar aquí ministrando ao coração desta pessoa que está escutando. al corazón de esta persona que está escuchando. Que o teu Espírito Santo amado Espíritu Santo amado, possa estar nos amadurecendo, nos está haciendo madurar, que possamos estar que fortalecidos podamos estar fortalecidos em tua palavra, tu palabra, que possamos estar a cada dia que podamos estar cada día desenvolvendo desenvolviendo o crescimento da fé, el crecimiento de la fe, que possamos estar a cada dia que podamos estar cada día mais comprometidos más comprometidos com os teus propósitos, tus propósitos, com a tua vontade, con tu voluntad, com o teu querer em nossa vida. con tu querer en nuestra vida. Em nome de En Jesus, el nombre de Jesús. abençoa este irmão, esta irmã, Bendice a este hermano, esta hermana, esta pessoa que está escutando neste momento, esta persona que está escuchando en este momento. que nos momentos Que en los difíceis, momentos difíciles esta pessoa possa saber esta persona pueda saber que não está só, que no estás solo, que Deus está contigo, que Dios está contigo. Deus não te abandona. Dios no te abandona. E se Deus está te conduzindo, meu irmão, minha irmã, Y si Dios te está guiando, mi hermano, mi hermana, num momento de luta, de deserto, en un momento de lucha o de desierto, Ele está contigo. Él está contigo. Não perca a No oportunidade pierda la oportunidad de adorar o seu nome, de adorar su de nombre, glorificar o seu de nome, glorificar su nombre, de testemunhar, de testimoniar, de viver aquilo que Deus tem para de ti. vivir aquello que Dios tiene para ti. E tu vais sair mais fortalecido desta prova. Y tú vas a salir fortalecido en esta prueba. Tu vais ser um instrumento de Deus. Tú vas a ser el instrumento de Dios. Deus vai, aleluia, demonstrar o seu poder Dios va a demostrar su poder na tua vida, en tu vida, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. porque el poder de Él se perfecciona en la flaqueza. Por isso, muitas vezes, os espinhos são necessários. Por eso muchas veces los espinos son necesarios. Mas Deus está conosco. Pero Dios está con nosotros. Aleluia, Ele derrama da sua Él graça. derrama de su gracia. E a graça dele nos basta, Y la gracia de Él nos basta. nos enche, Nos llena. llena. A graça dele nos mantém de pé, La gracia de Él nos mantiene de pie. nos sustenta. Nos sustenta. Aleluia, e por meio dessa graça, Aleluya. Y por medio de esta gracia, nós seguimos o nosso caminho. nosotros seguimos nuestro camino. Combati o bom combate, Peleé la buena batalla. guardei a minha fé, Guardar la fe. e por isso pode dizer: posso todas as coisas. Y por eso puedo decir, Puedo todas as coisas puedo todas las cosas naquele que me fortalece. en aquel que me fortalece. E o Senhor é aquele que me Y fortalece. el Señor es aquel que me fortalece. E aquele que te fortalece. Y aquel que te fortalece. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Amém. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. O Senhor esteja te abençoando, El Señor te esté bendiciendo, te dando uma semana de bênçãos e vitórias. dándote una semana de bendiciones y victorias. Te dê crescimento Te espiritual, dé crecimiento espiritual, maturidade,
madurez, comprometimento com Cristo comprometimiento con Cristo e com Sua y palavra. con su palabra. E assim nós vamos prosseguir, Y así nosotros vamos a seguir, firmes como uma rocha, firme como una roca, porque do Senhor vem a nossa força. porque del Señor viene nuestra fuerza. Estaremos aqui na próxima semana, Estaremos aquí la próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. si el Señor Jesús nos permite. Amém. Deus te abençoe. Amén, Dios te bendiga. Santo, 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 santo.